Olá pessoal, neste vídeo nós vamos falar dos tipos de defeitos que você vai pegar, em celulares. Durante o tempo que eu fiquei na assistência da Exatec, eu me deparei com todos esses tipos de defeitos. Os clientes chegaram relatando algo similar a isto que nós escrevemos aqui no quadro, e é isto que você vai pegar e esta será a sua rotina. Então nesta aula nós vamos explicar para vocês aqui os tipos de defeitos apresentados. O celular, esses defeitos aqui são apresentados pelo mau uso do cliente. Alguns defeitos com tempo de uso, como vocês sabem, nada dura para sempre. Então o celular, depois de algum tempo de uso, ele precisa de manutenção, como um carro ou qualquer outro equipamento eletrônico. E tem também aqueles defeitos de série, tem algumas linhas de celular que saem, as primeiras linhas que a empresa manda, enfim, ou muitas vezes o celular ele não tem o tempo de teste que deveria ter na pressa, que os fabricantes, as empresas têm hoje em dia, e aí vai acabar chegando para você tá fazendo o conserto. Então olha só, nós temos aí defeitos relacionados à bateria, que é muito comum, O defeito de bateria ele ocorre quando o cliente deixa o celular parado por muitos dias sem fazer a sua recarga e chega naquele estágio de nível que o celular não liga mais. Aí o cliente vai para o carregador, vai ver que o celular não carrega, o celular não liga, ele vai lhe procurar e você vai identificar que é a bateria que está com problema. Outro tipo causado, defeito na bateria também, é quando a placa ela está em curto. Então normalmente você pega um celular que ele não liga, e o curto ele faz o que? Ele consome toda a corrente da bateria. E em casos não tem nem como você fazer a ativação da bateria porque chegou o fim da sua vida. A bateria ela tem uma vida útil, então tem muitos celulares que ao abrir você vai ver que a bateria está estufada, que já está na hora de trocar, e aí você tem que falar isso para o cliente. Aí tem clientes que são chatos, ele acha que a bateria dele está boa, aí não tem como discutir, você acaba deixando aquela bateria, mas você pelo menos deixou ele ciente que a bateria dele precisa ser trocada, que não serve mais. A tela, as pessoas deixam cair, a tela é um componente assim que dá muito problema, chega muita assistência, principalmente aquelas pessoas que não colocam película de vidro, mesmo com a película de vidro não está 100% protegido, acaba dando problema na tela. O touch, software, microfone, conector de carga, alto-falante, a placa do celular, líquidos, oxidação, isso aqui chega bastante também. Muitos celulares ali no conserto ao vivo nós abrimos e alguns nós nos deparamos com oxidação. Botões, isso aqui é com o tempo, você vai de tanto apertar ali, vai chegar uma hora que não vai aguentar o botão. O slot do chip, nas aulas de conserto ao vivo você vai ver esse tipo de conserto, pessoas que colocam chip com adaptador, ao tirar acaba os conectores do chip entortando, aí a pessoa vai lhe procurar porque não vai mais servir o chip. E eu vou chamar o Luiz para ele explicar um pouquinho mais, ele já está mais familiarizado com esses tipos de defeitos. São 8 anos enfrentando esses defeitos no celular. E tem outros também, que aparece questão de bloqueio, celular que está travando, celular que liga e desliga, celular que não liga. São muitas informações, por isso que o nosso curso tem aí as 20 horas de aula, que é para passar todos os detalhes para você, ok? Então, Luiz... É isso aí, pessoal. Vou dar uma reforçada aqui em tudo que o André acabou de dizer. Esses são alguns dos defeitos mais comuns que você vai se deparar, Você que vai entrar na sua assistência, Então a gente, como o André mesmo disse, a bateria ele disse tudo, Ele disse tudo sobre bateria. Um dos piores inimigos da bateria é o calor, Então o calor e umidade, obviamente, são os piores inimigos da bateria, Tela, muitos casos, geralmente tela quebra por mau uso do cliente, Garantia sobre tela e touch é bem complicado de se dar, porque de repente você troca a tela, o cliente volta no outro dia com a tela quebrada, não existe garantia para isso, tá? Deixar bem ciente, o cliente tem que ficar ciente de que não existe garantia contra quebra.
Se o cliente acabou de comprar um celular novo na loja, e na hora que ele saiu na calçada, ele foi abrir a caixa do celular, o celular caiu e quebrou, ele não tem garantia, não existe garantia. Então o seu cliente tem que ficar ciente disso, independente de quanto tempo ele trocou a tela, não tem como dar garantia para o cliente sobre tela, tá? E aqui em tela, se envolve tela e touch. Aí é onde que entra a frontal completa, que é o que a gente tem mais hoje em dia, né? Nos casos do Moto G, da maioria dos smartphones de hoje em dia, é frontal completa. Então é tela, touch, tudo junto, na mesma peça, tá bom? Software geralmente se dá, por exemplo, acontece muito do pai, a mãe entregar o celular para o filho, criança, né? Ele de repente acaba indo mexendo e vai mudando de tela. De repente ele chega na raiz do celular e exclui um arquivo que ele não pode excluir. Um arquivo que é responsável pelo sistema do celular. Então o que vai acontecer? Aquele celular ele não vai ligar mais, ele não vai ligar a câmera. Pode acontecer qualquer coisa. Pode acontecer dele ficar reiniciando, não dar o boot inicial. Então é aí onde que a gente entra com a atualização de software, né? Ou via Odin, ou via QS, ou via outros meios, ou via box, né? Para quem tem box, né? Mas os mais comuns é QS, que é da Samsung, né? Tem LG Flash Tools, tem RSD da Motorola, né? Então tem alguns meios aí para estar reparando esse tipo de defeito que é software, né? Microfone, alguns celulares esse tipo de defeito de microfone aparece do nada, né? De repente queima. O microfone é uma peça bastante sensível, então do nada às vezes acaba queimando. Um detalhe, vocês vão pegar smartphones que de repente ele no lugar do microfone, na carcaça dele tem um furo. Às vezes a pessoa chega, já aconteceu comigo várias vezes, a pessoa chega, o meu celular não está funcionando, a outra pessoa não ouve. E você de repente olha que aquele orifício, aquele furo, ele está entupido. Então ele não consegue captar a voz, por quê? Porque aquele furinho responsável por captar o áudio e levar até o microfone, um furinho na carcaça, está entupido. Nesse caso a gente desentope e acaba nem cobrando, mas microfone também dá bastante defeito. Esse aqui talvez seja um dos campeões, né? Conector de carga. Esse aqui geralmente é mau uso também. Já tem casos aí de cliente chegar para mim e falar: ó, Luiz, eu comprei ontem meu celular, coloquei o conector de mau jeito, mal colocado, e acabou danificando, e a garantia não cobre. Garantia também não cobre, porque isso aí é mau uso. Todos esses serviços de mau uso, a garantia automaticamente, quando o cliente vai lá e quer exigir uma garantia, eles dão um laudo para ela com foto, né? No caso de água, no caso de oxidação, no caso de touch quebrado, no caso de tela quebrada, no caso de conector de carga, eles fotografam, simplesmente entregam um laudo para ela e se abstém ali de cumprir com a garantia. Tá certo, vocês também têm que fazer do mesmo jeito, tá? Trocou o conector, deu problema, você vai analisar, né? Você vai analisar o que aconteceu. De repente, se é uma solda fria, alguma coisa, você acaba fazendo de novo. Mas se for constatado que é mau uso do cliente, como acontece na maioria das vezes, a garantia não cobre, tá? Não cobre. Alto-falantes, né, que envolve os alto-falantes no celular, geralmente são dois, que é o maior, que é campainha, e o outro menor, que é o auricular, né? Também dão bastante problema, né? E a gente tem que ficar atento aí para saber identificar esse tipo de defeito, se é no alto-falante mesmo, se é na parte no bloco de áudio da placa. Então a gente tem que ficar ciente disso também, tá? A placa em si, né? A placa em si, às vezes a pessoa chega na assistência e fala: estava carregando e parou do nada. Aí é onde você vai ligar na sua fonte de bancada e aí você vai ver se está havendo um consumo de tensão, se está havendo um consumo de corrente pela fonte de bancada. E aí em cima disso, geralmente se pede para deixar o aparelho, né? Problema de placa não é aquele tipo de defeito que você consegue resolver na hora, como a troca de uma tela
ou a troca de um touch. Geralmente a gente pede para que deixe o aparelho para a gente estar fazendo uma análise mais profunda, né? Aí de repente você pode concluir que é um problema de placa, um problema de capacitor em curto, um problema de um resistor aberto, e aí assim por diante. Aí isso aí com a sua análise, aí você vai conseguir dar essa definição para o seu cliente, tá? Líquidos, oxidação, é um dos três aqui, conector de carga e líquido ou oxidação. Essas três são os três casos em que não existe garantia, tá? Você não pode dar uma garantia. No caso de oxidação, a gente vai acabar disponibilizando um documento para vocês, né? A gente vai mandar por e-mail, né, um documento, um exemplo de um documento para vocês terem uma noção de como se deve se resguardar no caso da oxidação. Porque o que acontece? Oxidação, obviamente, é mau uso, né? Muita gente usa celular ou tomando banho e ouvindo música ao mesmo tempo. Aquele vapor do banheiro acaba entrando. Se você olhar no box do banheiro, no espelho do banheiro, acaba ficando tudo cheio de vapor. Dentro do celular, acontece aquele mesmo processo, acontece dentro do celular, né? Então não quer dizer, geralmente a gente pergunta para o cliente, foi molhado? O que eles entendem? Eles entendem que o celular caiu dentro de um balde com água. E não é assim. Quando a gente fala foi molhado, é se teve algum contato com algum tipo de líquido, né? Tem gente que derruba perfume, óleo diesel, gasolina, já tive de tudo, né? Todo tipo de líquido que vocês possam imaginar, a gente já se deparou, né? Então, nesse caso aqui, existe um documento para você se resguardar, que você vai fazer a desoxidação, a limpeza da placa, que você não vai poder estar dando garantia, porque todo aparelho que foi molhado, ele vira uma caixinha de surpresa. Se você pegar e você der uma garantia, você vai ter que cumprir com a sua garantia, né? Então aí você não vai dar garantia e você vai documentar isso. A partir do momento que a pessoa assinou, ela está concordando com aquilo tudo que você disse, tá bom? Então esse é um dos pontos aí que a gente tem que tomar muito cuidado no caso de oxidação, né? Botões geralmente dá bastante problema, né? Botão de power, principalmente, que é um dos que mais usam, né? Há um estresse, um cansaço, um estresse normal, né? Pelo uso contínuo daquele botão. Então, com o tempo, ele acaba dando problema realmente. Aí seria o caso de se trocar ele, ok? Slot do chip, como o André mencionou, com esses novos três tamanhos de chip, né? O nano, o micro e o comum. Existe pessoas que tinham um aparelho, por exemplo, um iPhone que usa o nano. De repente ela passou para um outro que usa o micro. Aí ela vai ser obrigada a usar um adaptador. Esses adaptadores, eles dão bastante problema, né? Dão muito problema. Por quê? Ele fica solto, conforme você vai tirar, ele acaba puxando junto o contato, né? O contatinho onde que o chip fica em cima. E nisso, o que acontece? Não vai funcionar mais o chip. Aí é o caso onde a gente tem que analisar e ver se realmente precisa trocar ou não o conector. Se tiver danificado, precisa sim, tá? Mas conector também é bem complexo, porque chega um celular na sua assistência, não está funcionando o chip. Você vai ter que fazer uma série de testes, né? Por exemplo, colocar um chip novo que você sabe que está funcionando, porque às vezes as pessoas deixam um chip lá por 3, 4 meses e a operadora cancela aquele chip. Quando ela vai tentar colocar no celular, quando ela vai pôr no celular, já era, ele não tem mais linha, né? Então aí a primeira coisa que você tem que fazer, coloca um chip seu que você sabe que está funcionando, que você sabe que não vai dar problema. Colocou, não deu rede, você vai ver se é problema de e-mail, né? Que a gente também vai dar uma discutida, vai dar uma analisada mais para frente sobre problemas de e-mail, né? Consultou, o e-mail tá ok, aí sim, aí a gente vai ver se é alguma coisa mais de hardware, né? Física, né? Aí a gente vai fazer uma análise do conector, do slot do chip para ver se está ocorrendo tudo bem, tá? Então é isso, essas são as principais, não são as únicas, né? Todo dia aparece problema diferente. Eu tô há 8 anos
Quase todo dia eu me deparo com coisas que eu ainda não vi, né? E a tendência é essa mesmo, devido à evolução da telefonia celular, né? Da telefonia móvel, a tendência é essa. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que estar sempre se atualizando, né? Porque os defeitos também vão mudando. Mas, basicamente, é isso. O que você vai se deparar diariamente são com esses tipos de defeito aqui. Então, de certa forma, a gente está preparando vocês para que vocês consigam ter uma noção quando chegar um aparelho com determinado defeito relacionado aqui. E outros que a gente ainda vai abordar, né, durante todo o nosso curso, aí, durante essas 20 horas de aula. E é isso aí. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima aula. É isso aí. Tudo de bom.